Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Falando de Flamengo, então, sobre isso, o Gabigol, por exemplo, como é que você vê a situação dele, cara? Eu queria ter o Gabigol sempre no meu time. Que na hora do vamos ver, e eu acho que isso que separa o jogador mediano do jogador acima da média, é como você reage sob pressão. O que é a pressão? É o jogo grande. É o clássico, é a final, é o jogo que vale título. E o Gabigol, nessas horas, ele cresce demais, cara. Então, assim, da mesma maneira que eu elogio e admiro demais o Gabigol por conta dessa personalidade, e se ele ficar bonzinho, ele deixa de ser o Gabigol. Então ele é polêmico porque ele é assim. Tem isso, né? O Romário era polêmico e decidia jogos porque ele era daquele jeito. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma característica que você tem que respeitar. Claro que você tem que estipular limite. Eu falo muito que o jogador de futebol é que nem o teu filho. Você ama, você quer o bem, mas tem hora que você tem que saber dizer não. Sim. E o jogador, ele às vezes se deslumbra, ele acha que é melhor do que ele é, e às vezes você tem que impor limites. Como em qualquer relação, profissional ou pessoal. Mas eu também acredito que o futebol tem ciclos. E às vezes, talvez tenha chegado a hora do Gabigol buscar um ciclo diferente. Eu não vejo ele ao lado do Pedro, por exemplo. Eu também não. Ou vai jogar um ou outro. Eu também O acho. Tite decidiu no primeiro momento pelo Pedro. Eu também acho que eles ocupam o mesmo lugar no campo. Acho que eles podem sim jogar juntos. Eventualmente. Mas aí você tem o Bruno Henrique, você tem a Arrascaeta, você tem o Everton Cebolinha que terminou muito bem, você tem o Luiz Araújo que começa muito bem. Então, assim, você manteria o Gabigol no Flamengo? Manteria. Será que ele vai aguentar o banco? Será que ele vai continuar motivado? Será que ele não tem mercado para jogar em outros grandes clubes? Você tem que fazer uma opção e o Gabigol tem que se posicionar. Talvez para ele tenha entendido e falar assim, ó, tá tudo bem, sou ídolo dessa torcida e na hora que o Pedro machucar eu vou brigar pelo meu espaço dentro de campo. Legal pra caramba. Eu acho que ninguém tem que gostar da reserva, mas você tem que acreditar no teu talento e busca o teu espaço. Mas eu tô achando que talvez seja o final de um ciclo. Mas você olhando agora aqui de fora como comentarista, tem o lance da renovação, só que ele tem ainda 1 ano de contrato, então tem até grupos lá dentro do Flamengo foram contra o presidente renovar de imediato. Tem o Pedro melhor e tem ele mal e perdendo a vaga, mas tem também, olhando de fora, o Gabigol, a gente não sabe do todo, mas ele também deixou a desejar em algumas coisas, foco, fisicamente. Ele caiu de rendimento, por isso ele foi pro banco. E foi o primeiro ano que ele cai, né? Dos outros. Então, assim, você não vê também o Gabigol podendo também entrar num... Olha, do 24 eu vou buscar meu espaço. Eu vejo. Sem ter que sair. E eu acho, minha opinião, o Gabigol bem, e aí ele vai ter que brigar pelo espaço, eu prefiro ele do que o Pedro. Bem, agora, ele bem, como ele estava em 2019, 2020, ligado. Eu prefiro ele se movimenta mais. Eu acho que o Gabigol teria que ter esse voto. Eu não sei também se terá, porque tem time agora já acenando. É uma decisão dele. Eu também acho. O saldo é muito positivo. Estamos falando de um dos maiores jogadores da história do clube. Que influencia uma geração, que faz a comemoração e você anda na rua, Virou uma marca. você vê as crianças fazendo a comemoração. Então, assim, cara, ele tem muito crédito. Muito crédito. E tem um detalhe que o Flamengo pode se permitir e 95% dos outros clubes não podem, que é a questão financeira. Então, quando você analisa os outros clubes, você tem que analisar o lado técnico e o lado do contrato. Gabigol, com 6 meses ele pode assinar um pré-contrato e vai sair de graça. Os outros clubes não podem correr esse risco. Então você tem que... Ou você renova por mais tempo, ou você vende e recupera parte do investimento. O Flamengo pode se dar esse luxo. O Flamengo pode chegar e falar assim, cara, o cara entregou. O cara representou, o cara me deu título, o cara me alavancou novos negócios, cota de patrocínio, venda de camisa, camarote. Cara, o saldo do Gabigol é um case de muito sucesso no Flamengo. Mesmo que ele saia de graça, Gabigol, o que você quer? Você quer ficar mais 1 ano? Quero, eu vou buscar meu lugar no campo. Você vai ficar mais 1 ano. E depois ele vai sair de graça? Vai sair de graça. Mas ele entregou pra caramba. Mas eu acho que isso é uma conversa que você tem que ter olho no olho. E chegar pra ele e falar, Gabigol, o que você quer? E com o Tite, que se eu sou o Gabigol, eu falo, professor, o que você espera de mim? Provavelmente o Tite vai falar, neste momento você tá atrás do Pedro, mas eu conto você pra essa temporada. Beleza. Porque o Tite não é aquele treinador que vai ter problema de ambiente e que vai abandonar o projeto pela metade. Ele vai acabar o ciclo. E aí você tem que entender se o treinador gosta e conta com você ou não. O Felipe falou, né? O Felipe falou que... O Tite falou isso com o Gabigol. E foi identificado agora na reta final
Pelo menos foi divulgado, né? O problema com aquele muscular, desequilíbrio muscular. E o Tite falou pro Gabigol, vamos recuperar isso aqui, eu preciso de você aqui comigo. Não vai estar jogando nesse momento, mas preciso de você aqui no banco, preciso de você me ajudando. Me parece que tem essa vontade, né? Não é deixar o Gabigol tá lá no canto, não. É de fazer o processo junto. Escanteado, pela história que ele construiu no Flamengo, ele nem merece e não seria justo com o Gabigol. De novo, são decisões difíceis de serem tomadas, né? Mas eu acredito muito nesse papo olho no olho. O que você espera de mim e quanto você está motivado para isso. Acrescentaria mais um detalhe. Hoje o Flamengo, como marca, como gestão, não tem problema financeiro. Você vai liberar o Gabigol para fazer a diferença no outro time contra você? Exatamente. Fica aqui, meu. Se eu vou te utilizar mais ou menos, vai depender da tua entrega. Isso. Mas eu não vou fortalecer meu adversário. A gente falava sobre isso, sobre o Everton Ribeiro. Também. Vou dar mole aí, Fluminense de olho, todo mundo quer o Everton Ribeiro. Botafogo agora. Botafogo, lógico que não tem meia no Brasil, né? E aí eu também penso a mesma coisa. Renova e deixa ele brigar aqui, né? Quer um outro exemplo, Renato? É que eu acho que esses caras, eles merecem um tratamento diferente. Estamos falando de depois da era do Zico. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.